dando início a uma nova história. O Mercador e o Deserto, escrito por André Ariel. Joseph agonizava nas areias escaldantes do deserto. Antes de perder a consciência no final de suas forças, ouviu uma voz muito nítida, vindo de sua cabeça. A resposta está na água. Ouviu isso por 3 vezes. Joseph não estava com lucidez e nem humor suficiente para saber que isso era óbvio. Não deu atenção ao pensamento e se preparou para morrer. O Mercador e o Deserto é uma história envolvente e emocionante. Conta a jornada de Joseph, um simples comerciante do deserto que é levado pelas mãos do destino a encontrar o caminho para o despertar de sua consciência. Após uma tempestade no deserto, é levado ao encontro de um sábio ancião e uma linda e misteriosa mulher, dispostos a tornarem os seus guias em sua caminhada. Desconfiado e descrente, Joseph inicia sua jornada com muita resistência, lutando para entender e acreditar no invisível. Em seu caminho, descobre o amor, a ganância, a traição, a raiva e o ódio. O destino, porém, se encarregará de ensiná-lo que a verdadeira compreensão está além das ilusões. Capítulo 1. Ar. Joseph agonizava nas areias escaldantes do deserto. Ele não sabia se toda aquela imensidão era obra de Deus ou do demônio e o seu sádico senso de humor. Seja lá o que fosse, ele não estava nem um pouco interessado em permanecer naquela situação. Havia 4 dias que ele estava à deriva, perdido de sua caravana. A tempestade de areia os atingiu em cheio. Nenhuma tenda ficou de pé. As mercadorias, os camelos, tudo se foi. O pânico atingiu até aqueles mais experientes, homens do deserto. Não deveriam ter medo de nada, mas até mesmo eles temiam ao Criador, principalmente quando ele se enfurecia. O rapaz olhou para o céu totalmente azul, de uma profundidade ímpar, nunca percebida por ele antes. Respirava com extrema dificuldade. Tentou se levantar mais uma vez, mas caiu antes mesmo de ficar de joelhos. Tomou o ar profundamente com muito esforço e suas lembranças o remeteram à infância, perto do rio Nilo. A água. Era tudo o que ele queria naquele momento. Apenas um copo de água, nada mais. Trocaria sua alma por um gole de água. Antes de perder a consciência no final de suas forças, ouviu uma voz muito nítida vindo de sua cabeça. A resposta está na água. Ouviu isso por 3 vezes. Joseph não estava com lucidez e nem humor suficiente para saber que isso era óbvio. Não deu atenção ao pensamento e se preparou para morrer. Joseph acordou com um par de olhos negros bem profundos encarando. Era uma linda moça, com um fino véu no rosto revelando apenas os seus olhos. Tentou levantar-se, mas sentiu uma fraqueza desmensurada e largou seu corpo contra o piso novamente. Um homem chegou ao seu lado e se apresentou como Assab. Joseph olhou ao redor e notou que estava em uma tenda, muito bem decorada por sinal. Supôs que Assab fosse um próspero comerciante. Caiu então em si mesmo e lembrou-se de que deveria estar morto. Como vim parar aqui? Imaginou. Ele se apresentou a Assab, a moça e a 4 outros homens que estavam à sua volta. Finalmente questionou sobre o que havia acontecido. Assab contou-lhe o pouco que sabia. A tempestade de areia os pegou também.
porém já sem tanta intensidade. Conseguiram então continuar a sua marcha pelo deserto com a caravana intacta. Já estavam no final da jornada, faltando apenas alguns dias para chegarem ao seu destino. Foi quando algo chamou sua atenção. Viu uma águia voando alto e passou a contemplá-la. Ela voava em círculos. Depois de certo tempo, começou a fazer repetidos mergulhos como se atacasse outro pássaro. Descia e subia, emitindo seus guinchos característicos. Só que não havia mais nada por ali, nenhum pássaro ou qualquer outro animal. A sábia imaginou que a águia estivesse treinando seus ataques, mas achou isso muito incomum. Resolveu se afastar um pouco da caravana para descobrir o que a águia havia de tão especial e que ele não podia ver. Com o seu camelo, caminhou para a duna mais alta. Foi então que o avistou. A águia não estava atacando, estava indicando um homem, ou o que restava de um. O nômade foi até aquele corpo que jazia nas areias escaldantes do deserto, sem saber se encontraria um homem ou apenas a carcaça de alguém. Ao chegar, encontrou Joseph totalmente sem forças e desacordado. Espantou-se por encontrá-lo ainda com vida. Rapidamente colocou água em sua boca, mas nem assim Joseph bebeu. Não havia mais nada a fazer, a não ser colocar o moribundo no lombo do camelo e levá-lo até a caravana. Alá faria o resto. Antes de partir, olhou para o céu e saudou a águia. Agradeceu-a em nome de Joseph. Alá já fez o que tinha que fazer. Agora é comigo, sussurrou o nômade ao vento. Joseph ouviu a história e agradeceu a sábia, mas fez um agradecimento especial também à sua salvadora. Onde quer que a águia estivesse, ela teria o eterno agradecimento do rapaz. E é claro, a Alá que permitiu que ele sobrevivesse. Durante os dias seguintes de viagem, Joseph conseguiu se recuperar o suficiente para ajudar aos homens a descarregarem as suas mercadorias ao término da jornada. Ao chegarem à cidade, que era um oásis no meio de toda aquela imensidão amarela, o jovem ficou como convidado de Assab, enquanto reorganizava suas ideias e pensava em como retornar à sua caravana. A noite caiu na cidade e Joseph não tinha pressa em encontrar a sua gente. Estava frio, a lua cheia, e a lembrança daqueles olhos negros não lhe saíam da cabeça. Não sabia por quantos segundos, minutos ou mesmo horas haviam fitado aquele olhar. Aquela mulher era a própria imagem da doçura, é a própria perdição. Se um homem não tomasse cuidado, as armadilhas do coração seriam mais perigosas que os beduínos do deserto. Ela havia correspondido ao seu olhar, à sua atenção. Desvencilhou-se de sua hipnose e afastou os pensamentos da garota misteriosa. Após todos dormirem, Joseph saiu da sua tenda para caminhar um pouco. Ao longe, os guardas da cidade. Por perto, não havia mais ninguém. Ele se distanciou um pouco das tendas e se viu sozinho num gramado paradisíaco, com um lago bem ao centro. O local não era grande, mas era um oásis dentro de um oásis. Deitou-se na grama e admirou a lua. Não sabia se havia adormecido ou se estava lúcido, mas ouviu claramente uma voz. A resposta está na água. E rápido como uma águia, sentiu que algo passou por sobre a sua cabeça, fazendo com que o seu coração quase saísse pela boca. Era uma coruja. Uma coruja por essas bandas deslumbrou-se. Joseph levantou-se e a viu pousada sobre uma pedra à frente. Ficou então a admirá-la.
A luz da lua fazia com que a coruja ficasse ainda mais misteriosa. Seus olhos brilhavam sobre o luar, olhos amarelos. Ele caminhou em direção a ela. Contudo, assim que ameaçou se aproximar mais, ela alçou o voo. O jovem apreciou toda aquela cena. Não entendia ou reconhecia os sinais da vida, mas sentiu que aquela coruja era um bom presságio. Ao voltar à sua tenda, algo o deteve. Ao cruzar pela tenda da garota dos olhos negros, a coruja estava lá, apoiada em cima de uma caixa de madeira colocada ao lado da entrada. Imóvel, apenas observando. Os olhos da coruja eram tão penetrantes quanto os de sua amiga misteriosa. Ele percebeu que ela não lhe disse seu nome. Ele também não lhe perguntou. Afinal de contas, não era prudente mexer com as mulheres, principalmente as desconhecidas. Não queria arrumar confusão, muito menos se meter em uma briga e acabar com uma espada enfiada em seu ventre. Mas aquele olhar tinha algo a mais, algo a ser dito. E assim ele foi se deitar. Sonhou com a coruja e com a água, mas não se lembraria de nada no dia seguinte. Joseph acordou na manhã seguinte muito bem disposto. Lembrou-se da coruja da noite anterior e de sua amiga misteriosa. Saiu da tenda e encontrou a Sabe conversando com outros 3 homens. Estavam se organizando para a próxima caravana. Quando o viu, deu um largo sorriso e chamou-o para junto deles. Olá, filho do deserto, junte-se a nós. Filho do deserto? Estranhou Joseph. Para sobreviver ao que você passou, somente tendo como pai o grande deserto. O grande pai nunca deixa seus filhos morrerem. Ele os protege, cuida e ensina. Às vezes, os ensinamentos são duros, como este que você passou, mas necessários quando o filho não quer entender. Joseph sorriu, mas se fosse mesmo o filho do deserto, não entendeu o ensinamento do pai, uma vez que só não morreu por um milagre. Seus pensamentos foram imediatamente interrompidos pela visão da sua amiga. Imediatamente sentiu um frio em seu estômago. Ela estava usando uma longa túnica vermelha de detalhe em vinho, carregando um jarro de água para uma das tendas, mais ao fundo, onde ficavam as crianças. Ele fingiu desinteresse na garota e voltou a atenção aos homens, e só então se deu conta do que falavam. Joseph, venha conosco em nossa próxima jornada. Você será muito útil e poderá fazer um bom dinheiro, convidou a Sabe. Obrigado, mas eu preciso voltar para minha gente. Eles certamente pensam que eu estou morto. Você sabe onde eles estão? Tem parentes por lá, esposa, filhos? Não, apenas conhecidos. Sou sozinho desde pequeno. Minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos e fui criado pelo meu pai. Meus 2 irmãos já saíram pelo mundo e eu não sei mais deles. Então, meu jovem, junte-se a nós. Dentro em breve partiremos para o porto onde faremos negócios e você terá a oportunidade de cruzar o deserto pelas pirâmides conosco. É uma visão magnífica. Você já as viu? As pirâmides? Não, nunca. Deixe-me pensar e lhe digo. Obrigado pela confiança. O plano de Joseph era partir e encontrar a sua própria caravana o quanto antes. Mas ao ouvir o chefe do grupo falar das pirâmides, algo o tocou. Nunca havia pensado em conhecê-las, mas sentiu uma forte intuição para ir nessa empreitada. Não precisou esperar para dar a resposta. Voltou-se ao grupo e disse que iria acompanhá-los. Os homens o saudaram calorosamente, dando-lhe as boas-vindas. Joseph sentiu-se pronto para esta viagem.
Por fim, afastou-se dos homens e chegou perto da jovem morena de olhos cortantes, mais cortantes que o vento do deserto. Ela lhe disse bom dia e lhe ofereceu água. O moço retribuiu o gesto de forma encantada e aceitou a água, mesmo sem estar com sede. A brisa do vento estava morna e calma, o céu totalmente azul. Depois, para o completo espanto do rapaz, ela tomou a sua mão e o levou para perto de um poço. Lá apontou em direção às areias do deserto. É para lá que está o seu destino. Aqui começa o início de sua verdadeira jornada, o princípio do encontro de sua missão. Joseph olhou-a fixamente nos olhos e pôde ver que ela dizia a verdade, porém nada daquilo fazia sentido. Ele nem sequer sabia o seu nome. O que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Você nem me conhece. Angustiou-se. Eu o conheço mais do que você mesmo. E deu uma gostosa gargalhada. Eu sou Saktia. Pelo menos ele teve a oportunidade de descobrir o nome dela. Não havia ousado perguntar nada sobre ela e os homens da tribo, com receio de que ela fosse esposa de algum deles. Também sou filha do deserto e vivo aqui desde sempre. O rapaz achou graça e riu, porém, ao perceber que ela não estava brincando, imediatamente fechou o semblante, transformou-se de alegre para intrigado, fazendo com que Saktia se divertisse com tamanha mudança na expressão. Calma, você entenderá. Tudo em seu tempo, e o tempo agora é de comermos algo. Venha, vamos. Saíram do poço e foram a uma grande tenda onde as refeições eram servidas. Apesar de toda aquela conversa sem sentido para ele estava com fome. O dia transcorreu e ele participou de reuniões com outros homens para o planejamento da caravana, que sairia em 6 dias. Provisões, mantimentos, armas, camelos, tudo tinha que ser planejado sem margem para erros. Contudo, nada que não fosse simples para aqueles viajantes do deserto. Conheciam aquelas areias com a palma de suas mãos. Porém, no deserto, qualquer erro poderia ser fatal. Precisavam se preparar e se equipar com os dias em que Alá estivesse irado, por um motivo ou por outro, coisa que os homens não podiam e nem tinham condições de entender, coisas do divino. Fumou com Assab e mais alguns companheiros e saiu da tenda para admirar o pôr do sol. Assim que o sol começou seu ritual em deixar a cena de mais um dia, o céu transformou-se em uma tonalidade alaranjada simplesmente magnífica. Mesmo todos os dias sendo iguais, Joseph nunca se cansou de admirar esse momento único. Ele não notou Saktia a seu lado. Ficou parado por longos minutos e logo que o sol estava prestes a desaparecer no horizonte, sentiu um arrepio por todo o seu corpo. Desviou então o olhar para sua direita e deparou-se com a garota. Estava linda, porém havia algo diferente. Seus olhos vibravam mais que estrelas em brasa. Ganharam vida própria. De negros transformaram-se em castanhos, e de castanhos viraram amarelos como o deserto. Esqueceu-se do sol, pois todo o calor e vida do universo estavam contidos naquele olhar. Havia uma força magnética que fez com que olhasse para ela até mergulhar em um verdadeiro transe hipnótico. Entrou naquele espaço cósmico que seus olhos refletiam. Deixou-se levar por um turbilhão e sentiu-se subir aos céus. Viu as estrelas, os planetas, luzes e mais luzes que nunca imaginara existirem. Sentiu um amor muito intenso. Sentiu então sua mãe.
quase explodiu de alegria ao perceber que ela estava lá, com ele, e não entendia nada, mas subiu mais ainda, com uma velocidade incrível. Viajava num raio de luz. Sentiu-se sendo a luz. O ar parecia que ia sufocá-lo, e sentiu-se então sendo o ar. Estava sendo tudo. Era o espaço, o céu, o ar, a terra. Subiu cada vez mais alto e percebeu que fazia parte de um todo, de tudo, de todos. Mas da mesma forma que parecia compreender tudo de uma só vez, saiu do seu transe e voltou a ver apenas os olhos brilhantes de Saktia. Não sabia se tudo isso tinha levado uma hora ou apenas alguns segundos, mas nunca tinha tido uma visão como aquela. Já ouviu muitas histórias sobre os homens que traziam ervas do Extremo Oriente e, ao fumá-las, tinham visões e se encontrava com os deuses e demônios, mas ele nunca teve curiosidade em experimentar tais fumos. Então, o que aconteceu? Saktia olhou para ele com muita ternura. Joseph viu, naquele olhar, sua mãe. Sentiu-se como um menino novamente, querendo levar-se pelo colo materno. Virou o seu rosto para o horizonte e conteve para não chorar. Notou que o sol já havia se posto. Respirou profundamente o ar morno que aos poucos dava espaço ao frescor da noite. Lembrou-se do sentimento de ser o ar. Saktia deu adeus a ele e foi para sua tenda. Joseph ficou ali parado sem entender nada do que havia se passado, profundamente tocado por tudo aquilo. Na manhã seguinte, Assab levou Joseph para conhecer um velho amigo. Entraram em uma bela tenda bem colorida e decorada. Lá estava um homem muito velho, cabelos e barbas brancas, pele morena fustigada pelo sol ao longo das décadas. Fumava, quase deitado nas almofadas, com os olhos fechados. Mal entraram e o velho saudou calorosamente a Assab, que retribuiu e apresentou o novo integrante do grupo ao ancião. Este é Joseph. Ele é filho do deserto. Mandou-me uma águia para que eu pudesse trazê-lo para nossa tribo. Ora, e por que não o trouxe antes, Assab? Venha, meu jovem, me acompanhe um pouquinho, enquanto eu vou logo ali. Eu me chamo Sirach. O velho se levantou, pegou Joseph pelo braço e o levou para fora. Ah, que dia magnífico! Comentou o Senhor, inspirando o ar profundamente e inclinando levemente sua cabeça em direção aos céus. Você não veio para ficar, não é? Não, respondeu Joseph. Vou partir com a caravana de Assab, mas depois eu vou procurar a minha gente. Às vezes eu tenho saudades dos tempos de caravana. Proferiu então nostálgico. Já conheci muito desse mundo. Vi coisas que a maioria de vocês nunca imaginou ver na vida. Pirâmides, rios, lagos, oásis, árvores, pássaros e animais tão exóticos que parece vir de outros mundos. Amores, guerras, nascimentos e mortes. Eu também vi muitas coisas, mas eu estou certo de que o Senhor já viu muito mais. Tenha certeza disso, jovem. Bem, agora eu vou deixá-lo. Tenho um assunto a tratar por aqui. Até breve. Joseph viu o velho entrar em uma das tendas e escutou as saudações festivas e respeitosas direcionadas a Sirach. Percebeu como o ancião era querido pelos homens. Foi então procurar por Assab. Em sua busca topou com Saktia e logo quis contar a ela o seu encontro com Sirach. E o que você achou do velho do deserto? Perguntou ela.
Ele é muito experiente, viu coisas que muitos nem imaginam. Deve ter sido um grande guerreiro e aventureiro em outras épocas. Ele vê aquilo o que não vemos, confidenciou a bela morena. Imagino que sim. Respondeu sem qualquer convicção. Não, você não me entendeu. Ele realmente vê o invisível, realçou a garota. Como assim? Será que é cego desde os 3 anos de idade? O quê? Esbravejou incrédulo, sentindo-se enganado. Aquele velho idiota me enganou e eu acreditei. Como fui estúpido, porque a Sabe me apresentou a ele para se divertir às minhas custas. Joseph ficou com o rosto vermelho, tomado pela raiva. Saktia não se conteve ao vê-lo tão corado e começou a gargalhar. A irritação do rapaz se tornou maior ao vê-la rir dele. A sua vontade era de dar um berro. Virou o rosto para trás e soltou uma baforada parecida com a de um camelo. O som fez com que os camelos que estavam descansando ao lado soltassem também as suas baforadas, criando uma bizarra sinfonia. Saktia finalmente respirou fundo e conseguiu conter o seu ataque de riso. E mais serena, colocou a sua mão direita no ombro esquerdo de Joseph. Seu toque o desarmou completamente. Aquela mão era mais poderosa do que todas as armas que já viu. Joseph a encarou com incredulidade. Será que eu enlouqueci? Ou melhor, vocês enlouqueceram? Vocês são guiados por um cego e querem ver o que ele vê? Ora, isso é fácil, apenas feche os olhos, ironizou. Quando você quiser, eu posso levá-lo até ele e conversaremos mais a respeito. Agora vá. Você tem muito o que fazer para a sua próxima jornada. Saktia se virou e foi cuidar de suas tarefas. Ele ficou inconformado e extremamente incomodado com aquela revelação, mas achou melhor não entrar em conflito com a Sabe e decidiu não falar nada sobre o seu encontro com o velho ou mesmo a sua conversa com Saktia. Foi para a tenda dos preparativos para continuar com seus afazeres. A viagem estava se aproximando. Seria dentro de 5 dias. Depois de tudo pronto, só restava esperar. Os camelos estavam preparados, bem alimentados e com bastante água, assim como os mantimentos bem acondicionados e em boa quantidade. Joseph voltaria para o deserto. Ele sempre gostou de lá, sentia-se em casa, mas não o chamava por casa em sua infância. Este era um lugar onde não havia boas lembranças. Não que o seu pai tenha sido ruim com ele, apenas fez o que tinha que fazer, que era sobreviver. Sempre trabalhou muito naqueles campos, à margem do Rio Grande. Sentiu a falta de sua mãe, tanto na infância quanto também na sua vida adulta. Ela morreu com apenas 22 anos de idade, quando ele tinha apenas 4 anos, e isso era tudo o que ele sabia sobre ela. Seu pai nunca disse mais nada. Ele não sabia se havia sido um sonho ou fora real, mas tinha na memória e no coração uma última imagem dela, sorrindo para ele, deitada. Por isso, quando saiu de casa, o deserto tornou-se o seu melhor refúgio. Essas areias não mentem, são o que são, se moldam à vontade do Criador e tudo. Sim, ele era mesmo um dos filhos do deserto e sabia disso agora. Em seus devaneios quase bateu na cara de Siraque, que passava por ali. Joseph não disse nada e resolveu contorná-lo, mas Siraque o chamou pelo nome. Como você sabe que eu estou aqui? Questionou Joseph intrigado. Você sempre esteve, Joseph. Por que eu haveria de não saber? Já entendi.
Confrontou Joseph com um sorriso maroto e ar de deboche. Você tem muitos truques para tapear as pessoas. Confesso que nunca vi alguém tão bom assim. Mas a mim você não engana mais. Ah, meu jovem, riu Siraque. Quem faz os truques são os seus olhos e não os meus. Sou apenas um velho que vê além. Joseph irritou-se com aquela conversa. Deu as costas ao velho tolo e seguiu seu caminho. Você também verá as grandes pirâmides? Questionou Siraque. Como assim também? Ele nunca viu um grão de areia pela frente, quanto mais as pirâmides, imaginou Joseph. O rapaz não se conteve e voltou para ter com o ancião. Velho, não quero desrespeitá-lo, mas chega de mentiras. Você é cego, não vê nada. Pode ter viajado, mas não viu absolutamente nada. Não tente mais me enganar. Adeus. Virou-se e saiu andando. Não sou eu quem está se enganando? Quando sou eu quem está fugindo? Não sou eu o cego? Somos filhos do mesmo pai. Somos do mesmo sangue. O deserto sempre nos acolheu e nos protegeu, mesmo quando os desafiamos, assim como desafiamos os nossos pais humanos, quando chegamos à juventude. Ele, o deserto, se enfurece, mas nunca nos abandona. Não adianta fugir, Joseph. Não há mais para onde fugir de si mesmo. Por um instante, Joseph pensou em voltar e tentar entender o que Siraque havia dito, mas seguiu adiante. Seu orgulho não permitiu que ele retornasse. E o jovem sumiu em meio ao nevoeiro de areia que o vento provocou. À noite, Joseph procurou Saktia. Contou a conversa com o velho e ela sugeriu que fossem apreciar o luar. Afastaram-se um pouco das luzes dos fogareiros e olharam para o céu. A lua brilhava ao centro, destacando-se por entre as infinidades de pontinhos brancos formadas pelas estrelas. Saktia ficava mais linda ainda sob a luz do luar. Joseph sentiu seu coração disparar quando ela tomou a sua mão. Você sabe o que é aquilo lá no céu? É a lua, rebateu o rapaz de maneira simplista. Não, meu querido. É um ponto de encontro, um lugar onde todos nós podemos nos encontrar e nos guiar. Do que você está falando? Intrigou-se ele. Se você quiser mesmo saber, Siraque poderá lhe explicar melhor. Joseph bufou. Não me venha com aquele velho tolo. Eu não entendo por que todos vocês dão atenção a ele. É um velhaco que faz truques muito bem. Nada mais. Por que então você não o desafia? Está bem. Estava com pena de desmascará-lo, mas agora eu estou disposto a isso. Será a primeira coisa que eu farei pela manhã. Logo ao amanhecer, Joseph encontrou-se com Saktia e eles foram à tenda de Siraque. Olá, Siraque, saudou a moça logo ao entrar na tenda. Olá, meus amigos, junte-se a mim, sentem-se. Joseph e Saktia sentaram-se em duas almofadas ao lado dele. Ao centro, um lindo tapete dava um toque de nobreza ao local, sendo irrelevante o fato dele já estar muito gasto pelo tempo e pelo uso. Sobre ele, uma jarra com água, frutas e pão. Sirvam-se, ofereceu o velho. Não estamos aqui para comer. Queremos que nos conte o que viu quando esteve nas pirâmides. Disparou Joseph em um tom desafiador. Será que sabia muito bem o que o rapaz queria? Percebeu que Joseph estava irritado e sentindo-se enganado. Aquele velho não era nem um pouco ingênuo e decidiu devolver a energia de raiva para Joseph. Diga-me você, meu jovem, o que você acha que eu vi? Como assim? Eu sei que você não viu nada.
bravejou Joseph, levantando a sua voz. O que mais você sabe sobre mim? Interveio o velho. Nesta hora, toda a energia da raiva que Joseph tentou jogar para Sirac voltou-se contra si mesmo. Ele levantou-se e começou a berrar. Ora, você é um velhaco idiota. Se pensa que vai me enganar. É um cego inútil. Acha que pode enganar as pessoas dizendo coisas que não vê? Se o povo daqui é idiota a ponto de acreditar em você, é problema deles, mas eu não. É evidente que você nunca dá uma topada por aí, nem cai num buraco por conhecer cada canto desse acampamento. Mas não passa disso. Queria ver se você saísse pelo deserto. Não sobreviveria um dia sequer. Saktia olhou com ar de reprovação, mas Joseph prosseguiu em sua ira. E você, velho, o que você acha que viu lá fora? Sirac deu uma boa tragada em seu fumo, soltou o ar longamente pela boca e pelas narinas e respondeu calmamente. Você quer mesmo saber? Sim, desafiou Joseph. Então sente-se e respire bem fundo. Tome um copo deste café e dê uma boa tragada nesse fumo. Eu espero, ordenou Sirac de maneira serena, porém firme. Joseph ficou sem ação. Voltou a sentar-se, respirou fundo e pegou o copo com café. Era bem forte, do jeito que ele gostava, e estava bem quente. Deu uma longa tragada no fumo e sentiu-se melhor. Não tinha consciência de que, ao fazer aquilo que o velho lhe ordenou, acalmou-se e relaxou, baixando as suas defesas. O velho não era tolo, estava domando o jovem. Depois de um momento onde o único som do local era o silêncio, Sirac falou. Lembro-me como se fosse hoje. Assim que chegamos às pirâmides, nossas caravanas já estava viajando havia vários dias, praticamente sem descanso, pois havia um rumor de um grupo de saqueadores que estava por perto e não podíamos nos descuidar. Ao avistarmos as pirâmides, o sol já estava se pondo. Pude sentir isso na mudança de temperatura em minha pele. À medida que chegávamos mais e mais perto, mesmo cansados, com fome e com sede, cada um daqueles homens suspirou e se emocionou com a tamanha grandeza. Sim, meu jovem, você está certo quando diz que eu não a vi com estes olhos que você encara agora. Mas eu vi algo mais. Eu vi a emoção de cada um daqueles homens, através da minha própria percepção dos sentimentos deles. O ancião deu uma tragada no fumo à sua frente e prosseguiu. Depois de perceber o sentimento dos homens, eu me permiti sentir também, da minha forma, com a minha própria percepção, com o meu próprio olhar. Eles apenas viram com os seus olhos, mas eu consegui ver com o coração de cada um deles. Vi em cada tom de alegria, de entusiasmo, de esplendor que saía do espanto de suas vozes. Vi com os suspiros em suas narinas e bocas. Vi com o cheiro do êxtase, grandeza e até mesmo de medo que exalava em seus suores. Vi e então senti o que era estar naquele lugar sagrado, naquele espaço de terra e de tempo. Além de tudo isso, eu senti o céu, as estrelas, o resto de sol, a brisa em minha pele, o arrepio em meus pelos. Senti a lua no topo da minha cabeça. Senti tudo isso e muito mais. Senti-me conectado com o grande Alá, o grande Pai, o mestre de tudo e de todos. Fez uma pequena pausa e respirou fundo. Sim, eu certamente não vi o que você pensou que eu deveria ter visto, nem o que aqueles homens viram. Eu vi a lei. Eu vi o que nenhum outro homem jamais enxergou.
Eu provei o gosto das pirâmides, escutei-as e cheirei-as, senti sua aspereza. Eu vi através dos sentimentos de todos os homens juntos e não só através do olhar de um único homem. Não lhe parece mais o olhar de Alá do que o de um simples homem que pouco enxerga? O que mais eu poderia desejar então, já que tive acesso à visão divina? O que mais você acha que faltou eu ver? Sirach encostou-se novamente em sua almofada e deu uma longa tragada, soltando fumaça pelas narinas. Saktia já ouvira muitas vezes suas histórias, mas sempre se emocionava. Joseph permaneceu imóvel. Não sabia o que fazer ou o que dizer. Sentiu-se confuso. Parte dele queria se desculpar com o velho, e a outra parte continuar afirmando que ele estava apenas continuando seu jogo de enganação, e desta vez suportado em sentimentalismo. Na dúvida, não fez nada. Ficou apenas ali, parado. Por fim, saíram da tenda. O jovem rapaz estava com a mente embaralhada. A garota sabia disso e o levou até o poço. Olhe para a água, disse ela. Ele olhou. Não há nada aqui. Concluiu sem achar nada além da própria água. Como não? Você está vendo apenas com os olhos, Joseph, mas não com a sua essência, com a sua completude. Lembre-se de que Sirach só vê o todo quando abandona o olhar de um simples homem que pouco enxerga, que deposita toda a sua fé apenas no que consegue provar para si mesmo. E esta prova vem através do olhar. Só se crê no que se consegue ver e tocar. Você tem este olhar. Quando você deixar de ser cego, encontrará a resposta que tanto busca. A resposta está na água. Lembrou-se das palavras que vieram em sua mente antes de desfalecer no deserto. Ficou ali atentamente olhando a água do poço, ansioso para ter alguma visão ou sinal, mas não viu nada além da água. Virou-se para perguntar para Saktia o que ele precisava ver, mas ela havia saído. Já estava no meio de outras pessoas atarefada, indo de um lado para o outro. Joseph sentiu-se extremamente só. Era a mesma sensação de quando se lembrava de sua mãe, porém não era o caso naquele momento. Ele imaginou se estaria apaixonado por aquela garota de lindos olhos magnéticos. Era mais uma coisa para deixá-lo confuso. Estava angustiado e com um aperto no peito que parecia que iria lhe tirar todo o ar dos pulmões. Saiu correndo de lá e foi até a fronteira do acampamento. 2 sentinelas o acompanharam com o olhar e o viram se afastar em direção ao deserto. Apenas o observaram, respeitando a sua caminhada. Joseph precisava ir onde apenas ele, o sol e a areia podiam se encontrar. Desceu umas dunas e se encontrou sozinho, longe de tudo e de todos. Agora sim, não se sentiu mais só. Estava na companhia do deserto. Respirou fundo e lembrou-se de tudo o que lhe aconteceu. A tempestade de areia, sua jornada sem rumo perdido no deserto. Acordar e achar que estava no paraíso ao se deparar com um lindo par de olhos. O encontro com a coruja, as estrelas, a noite, a lua, o poço, a água, o velho. Será que era mesmo verdade que ele podia ver além do que os olhos viam? O que tinha a perder se voltasse a falar com o velho? Sua mente ferveu em pensamentos. Abriu os braços e deu um longo grito. Não era raiva e sim desabafo de todas as dúvidas e aflições que tinha naquele momento. O deserto era mesmo o seu grande pai. As areias escutaram o seu grito e lhe responderam trazendo paz através do silêncio.
Sentiu-se renovado, cheio de dúvidas, mas com o coração aquietado. Respirou profundamente, deu uma última olhada ao seu redor, sorriu e voltou ao acampamento. Desta vez, restava apenas uma sentinela, que apenas o observou seu retorno. O rapaz caminhou com passo firme para a tenda de Siraque. Se você quiser, estou aqui para ouvir um pouco mais de suas histórias, afirmou convicto. Siraque abriu um largo sorriso. Eu já o esperava. O velho de barbas brancas e rosto enrugado começou a lhe contar sobre a sua juventude, do pouco que se lembrava de quando ainda enxergava e de como se adaptou sem a visão, num mundo onde os cegos e os doentes eram renegados e deixados para trás à própria sorte. A sua família sempre encarou a sua doença como um castigo dos céus e, de certa forma, encaravam Siraque como uma materialização desse castigo. Depois de lhe ser negado trabalhar junto com os outros garotos na preparação das caravanas, ele decidiu que fugiria de sua tribo. Contou que preparou a sua fuga em uma das muitas caravanas que fizeram passagem por sua tribo. Aos 13 anos de idade, ele juntou os poucos trapos que tinha e saiu escondido de sua tenda antes do amanhecer. Tinha uma boa noção do tempo, já que não podia ver o dia. Distinguia o dia da noite apenas pelo calor e pelo frio. Foi em direção à caravana, andando firmemente. Cobriu todo o seu rosto, deixando apenas os olhos de fora. Sua roupa surrada e a sua cabeça coberta não chamaram atenção, pois desta forma ele realmente parecia apenas mais um viajante da caravana. Como conhecia o acampamento, não teve problemas com obstáculos. Chegou até lá e ouviu vozes. Alguns homens davam ordens aos outros que se juntassem os animais e trouxessem o material e preparassem o que faltava. Siraque foi até um dos camelos, seguindo o forte odor do animal. Chegou calmamente junto a ele e lhe fez um afago. Meu amigo, você me levará para longe daqui. Ajude-me em nome de Alá. Ele lhe recompensará com uma longa e próspera vida. Seu acordo com o animal funcionou, pois um dos homens chegou ao seu lado deixando uma grande quantidade de provisões, já dando-lhe ordens. Você fica com esse animal. Prenda bem tudo isso nele e não saia de perto, pois temos muita água aqui. Essa carga é preciosa. O jovem Siraque tocou novamente o animal muito gentilmente. Disse para ele ficar parado e continuar sentado para colocar as bolsas de couro com água em suas laterais. Siraque era um jovem muito forte, pois enquanto os outros jovens brincavam, ele era incumbido de buscar água do poço para sua família. Sua diversão era tentar levar um pouco mais de água cada vez que ele ia encher as jarras no poço, mesmo que fosse apenas uma gota. Ele se desafiava e ficava com isso cada vez mais forte. Voltava correndo, o que lhe fortalecia as pernas. Não era raro que ele tropeçasse e caísse, ouvindo risos e até mesmo ofensas, mas estava acostumado, pois desde os 5 anos de idade teve que se adaptar com a escuridão após perder completamente a sua visão. Diziam que ele deveria ficar na tenda com as mulheres ao invés de fazer esse tipo de trabalho, mas ele se levantava e voltava para repor a água que havia derramado. Colocar aquelas pesadas bolsas no lombo do animal foi fácil, mas ele o fez com um certo desembaraço. Contudo, precisava prendê-las bem e isso era um desafio. Contudo, ele adorava desafios. Sua vida já era o maior deles. Assim que colocou a carga sobre o lombo do animal,
O mesmo levantou-se e o jovem Siraque deu um passo para trás e tateou as bolsas e o dorso do camelo. Sentiu as alças das bolsas que estavam soltas. Fez isso de ambos os lados a fim de localizá-las. Feito isso, ele as amarrou bem, da mesma forma com que amarrava as tendas quando uma tempestade de vento chegava, pois assim que o vendaval alcançava o acampamento, tudo tinha que ser reforçado. As estacas, as amarrações, o poço era fechado e os animais reunidos. Isso quando dava tempo. Siraque ficou ali, alisando a lateral do camelo, seu novo amigo, seu único amigo. A caravana estava pronta. Os homens sabiam como prepará-la rapidamente, já que no meio do deserto, a rapidez em se reagruparem era questão de vida ou morte, devido aos ladrões ou aos caprichos da natureza. E foi assim que Siraque saiu de sua aldeia ou do que era seu lar até aquele momento. No meio da jornada, houve uma tempestade de areia como há muito não se via. Todos pararam, mas o vento era tanto que muitos camelos se assustaram e correram em disparada, dispersando-se do grupo. Homens desesperados tentaram em vão se esconder. Mercadorias, mantimentos e roupas voaram para todos os cantos. Siraque sentiu a areia batendo em seus olhos, porém, isso não o afetou em nada. Foi quando ele percebeu que gostava daquilo tudo. Sentiu o poder grandioso do vento e do deserto. Mal conseguia respirar, mas divertiu-se como uma criança brincando na chuva. Porém, sentiu o medo dos homens através dos seus gritos e lamentos. Sentiu também a grandeza do vento através do seu som. Percebeu então que, pelo fato de sentir, podia, de certa forma, ver o que acontecia ali. E já que todos aqueles homens estavam literalmente cegos, ele era o único que podia ver claramente o que estava acontecendo. Ele viu mais do que os bravos beduínos, que naquele momento não passavam de meninos apavorados encolhidos ao chão, suplicando por suas vidas. Enquanto todos os outros homens sentiam estar no lugar errado e na hora errada, Siraque não teve a menor dúvida de estar no lugar certo e também de encontrar-se seguro naquele momento. Soube de imediato que nada de mal o atingiria. Afinal de contas, sentiu-se como uma força tão poderosa que só podia ser Alá se manifestando. E como um filho de Alá poderia ter medo do próprio pai? Não fazia o menor sentido. Começou a rir e entendeu muita coisa no meio daquele turbilhão de vento, areia e emoções. Viu que naquela escuridão não havia espaço para medo. Deste dia em diante, Siraque nunca mais teve pesadelos. Meus pesadelos terminaram no dia em que eu passei a ver o escuro. É uma escuridão iluminada, confessou Siraque a Joseph, que estava interessadíssimo em sua história agora. Ver no escuro, murmurou o velho novamente para si, como se filosofasse algo que fez toda a diferença em sua vida. Prosseguiu então em sua narrativa. A tempestade diminuiu da forma como começou, quase que instantaneamente. O jovem garoto gritou pelos outros, mas não ouviu nada em resposta. Tinha água com ele e o camelo estava bem. Mas para onde ir e o que fazer? Só então o jovem Siraque começou a ficar com medo, mas sentiu o sol em sua pele e sentiu o cheiro do deserto, e pela primeira vez em sua vida sentiu-se livre. Uma liberdade que poderia custar-lhe a vida, mas ele pagaria com prazer. Agradeceu a Alá por aquele momento maravilhoso de libertação e disse que, se o preço daquela liberdade fosse a sua vida, ele estaria disposto a pagá-la com ela.
sem ressentimentos com o Criador. Mas o grande Criador tinha outros planos para ele. Siraque não sabia quais eram, mas entendeu que ainda não era sua hora de morrer. Novamente veio em sua mente o que deveria fazer. Lembrou-se da sensação que teve na tempestade, de enxergar sem os olhos, e confiou nisso e aproximou o seu rosto à cabeça do camelo. Meu amigo, eu sei que você também pode ver sem os seus olhos. Leve-nos para a água. Certamente lá haverá um acampamento. O camelo começou a andar. Andaram por vários dias. Siraque continuou montado no camelo, agarrado a ele como um náufrago em um pedaço de madeira. O que parecia ser uma jornada sem rumo se transformou em um milagre. Siraque sentiu o cheiro de algo. Era comida. Sentiu o cheiro ficar mais forte à medida que avançavam. Haviam vozes ao longe, sabia que estava chegando. Ouviu o som de homens se aproximando. 3 deles chegaram próximo ao rapaz e questionaram quem ele era e de onde ele vinha. Siraque falou da caravana e da tempestade. Os homens então o acolheram e foram para o acampamento. Chegando lá, agradeceu ao camelo e foi levado para a maior tenda do acampamento. Pediu apenas que cuidasse muito bem do animal, pois ele quem salvou a sua vida. Os homens lhe garantiram que ele seria muito bem tratado. O rapaz foi então recebido com alegria pelo restante da aldeia e lhe foi questionado sobre a sua caravana. Não sei. Eles já deveriam ter chegado por aqui. Eu me perdi em uma tempestade. Ninguém mais chegou além de mim? Não, ninguém além de você. Você está machucado? Eu notei que você precisou ser trazido para cá com a ajuda de um dos homens. Eu estou ótimo. Eu sou cego, mas agora eu posso ver tudo com clareza, explicou Siraque. Houve um grande murmurinho na tenda. Uns acharam que era piada e outros blasfêmia. Jovem, sente-se e explique-nos o que quer dizer com isso, arguiu o líder do grupo de forma grave. Siraque sentou-se com aqueles homens do deserto, mais velhos e experientes, e lhes contou tudo: sua vida, a doença na infância que tirou a sua visão, o descaso dos outros, sua força de vontade em querer ser um homem do deserto, sua fuga, a tempestade, e finalmente o que chamou, por sua visão divina, ao seu grande entendimento. Passou por toda aquela provação e ali estava ele, vivo e íntegro. O líder entendeu aquilo como predestinação. Ele era filho do deserto e tinha chegado até aquele lugar com um propósito. Só o tempo iria explicar qual seria tal destino. Ele era um enviado dos céus e certamente um protegido de Alá. Todos lhe deram boas-vindas e Siraque foi acolhido àquele clã. Recebeu uma adaga de presente do líder, como sinal de boa-fé e acolhimento. Qual é o seu nome? Perguntou o jovem Siraque ao líder. Amir. A partir daquele dia, Siraque fez coisas como qualquer um dos homens da tribo. Participou de caravanas e expedições. Mas o mais importante foi que a cada jornada sua percepção das coisas e do mundo ficou mais aguçada. Passou a confiar em seus sentidos, distinguindo a emoção, o medo, o desejo e tudo mais que os homens sentiam através de suas vozes, cheiros e respirações. Os olhos veem e traduzem apenas uma parte muito pequena do mundo. Quando um homem quer enganar o outro, pode facilmente rir enquanto chora por dentro. Os olhos veem o riso e acham que a pessoa está feliz, quando ela não está. Eu não vejo sorriso,
Eu sinto a tristeza. Eu não vejo rosto algum. Eu sinto a alma, clareou o velho. Foi com essa percepção que Siraque rodou o mundo, vendo o que nenhum outro homem conseguiu ver. E com isso, ele conquistou o respeito e a admiração de sua gente. Joseph agradeceu a Siraque por poder fazê-lo enxergar um pouco mais agora. Despediu-se do velho e saiu. Já fora da tenda, voltou-se repentinamente e deteve-se na entrada. Siraque, venha junto na caravana. Mostre-me o que eu não consigo ver. Me ensine, por favor, rogou Joseph. Siraque riu e disse que pensaria a respeito. No mesmo instante, Joseph foi em busca de Assabe, para pedir a ele a permissão para que o ancião pudesse acompanhá-los na jornada. Procurou pelo chefe do clã por todos os lados, mas não o encontrou. Depois ainda terei que convencer o velho a ir, mas tudo em seu respectivo tempo, imaginou o jovem. Foi então quando alguns homens o viram e pediram sua ajuda. Logo, ele deixou o assunto de lado e foi para junto deles. Lidaria com isso em outro momento. À tardinha, finalmente Joseph encontrou Assabe. Quero lhe pedir algo. Pois peça, Joseph. Quero sua permissão para que Siraque vá conosco na caravana. Assabe riu. Virou-se e saiu andando, deixando o rapaz para trás. Joseph não entendeu nada. O que foi? Gritou ele. Por ser velho e cego, ele é um inútil? E você acha isso uma piada? Não, meu jovem, contrapôs Assabe calmamente, retornando para o rapaz. Se alguém tem que permitir alguma coisa, esse alguém é o próprio Siraque. É ele o chefe das expedições. É para ele que eu pergunto quem pode ou não pode ir. Isso também inclui você. Entenda, Siraque é quem mais vê as coisas por aqui. Coisas da terra e do ar. Coisas dos animais, do vento, do sol e da lua. Ele é o nosso guia. Foi ele quem aprovou a sua ida conosco e não eu. Se ele quiser ir, é com ele. Pergunte a ele, ora. Dito isso, Assabe deu meia volta e saiu andando. Joseph chocou-se com tal revelação, mas ao mesmo tempo entendeu como o velho conquistou essa posição. Antes de falar com Siraque, Joseph percebeu que o sol já ia se pôr por trás de uma duna. Correu a um local mais afastado do acampamento para assistir ao seu descanso. Viu quando ele gentilmente tocou a areia e arrepiou-se. Ele adorava essa parte em particular. Metade dele estava em seu retiro. Um pouco mais e pronto. O sol se recolheu por completo, dando lugar à noite e seus mistérios. Olhou para o lado e assustou-se com a visão de Saktia ao seu lado. Joseph contou-lhe então tudo sobre Siraque, a conversa com Assabe e a sua intenção de levar o velho junto aos homens. Saktia percebeu sua afobação. Pegou sua mão e levou-o para perto de algumas rochas com belíssimas palmeiras. Olhe para o céu. O que você vê agora? Quis saber ela. Nada, apenas algumas estrelas. Você não vê, não é mesmo? Resignou-se a garota. Ver o quê? Não entendo que você e Siraque tanto falam em ver algo a mais. Que algo mais é esse? Eu preciso saber. Angustiou-se. Espere aqui. É hora de conversarmos um pouco. Eu volto logo. Ela o deixou sem que ele entendesse nada. Enquanto esperava, ele viu um gato passar pela areia e subir em uma das pedras. Era um bichano muito bonito, cinza, com olhos amarelos cor de ouro. O gato ali, parado, olhando para Joseph, depois olhou para os lados, limpou-se um pouco com a língua e desceu da pedra.
Caminhou tranquilamente em direção da escuridão que o deserto escondia. Joseph nunca reparou que ali havia gatos. Bem, ao menos havia aquele. Olhou para o céu e notou que a lua despontava no horizonte. Joseph! O rapaz virou-se ao ouvir o seu nome. Era Sirac. Estava acompanhado por Saktia. Saktia me disse que você quer aprender a ver. É isso mesmo? Sim, eu quero e estou disposto a tudo para isso. Muito cuidado com o que você pede, garoto. O vento pode levar o seu pedido para o deserto, e ele poderá atendê-lo. Contudo, quando parte dos homens faz os seus pedidos e depois não se dispõe a pagar o preço cobrado pelo deserto, eles entendem que foram amaldiçoados ou que a sorte lhes faltou. Por isso, eu lhe pergunto novamente: você realmente está disposto a aprender, custe o que custar? Joseph decidiu que, depois daquele dia, sua vida seria diferente da que estava levando até aquele momento. Decidira que queria ver muito mais, muito além das dunas, dos sofrimentos e das dores. Queria ter acesso a algo que ele não sabia o que era, mas tinha a percepção que seria muito bom. Sabia que aquela era a sua jornada. Sim, eu estou disposto, confirmou o jovem. Muito bem. Eu vou com vocês na caravana, mas com a condição de que você faça tudo o que eu disser, sem me questionar. Isso é a parte do preço, determinou o velho. Tudo o que você quiser, concordou Joseph de maneira entusiástica. Sirac virou-se em direção a Saktia e deu um riso maroto. Os dois sabiam que o rapaz questionaria e relutaria muito durante a viagem, mas que naquele momento parecia um menino se comportando e fazendo de tudo para conseguir o que queria. Olhe em volta, Joseph. O que você vê? Iniciou Sirac. Não vejo nada. Está tudo escuro e a lua está começando a aparecer. Ela ainda não está alta o suficiente para iluminar, justificou o rapaz. Pois eu vou lhe dizer o que eu vejo. O deserto, a areia, milhões de grãos dela, o mesmo número que as estrelas no céu, o vento e o céu negro, cobras e escorpiões e outros animais, viajantes do deserto, camelos e o grande Alá, e a lua, voando alto no céu, junto com as estrelas. Vejo também o ar, e eu tenho fé que no minuto seguinte esse mesmo ar ainda estará aqui, para que eu possa respirá-lo e continuar vivo. E graças a essa fé é que eu mantenho as minhas esperanças. Eu posso ver tudo bem aqui, dentro de mim. E tocou o seu próprio peito. E você, Joseph, como pode me dizer que não vê nada quando vê o negro da noite, a lua e as estrelas, a brisa do deserto e o mistério da escuridão? Isso ainda é nada para você? Para mim, isto é absolutamente tudo. É a vida em completa abundância, arrebatou o ancião. Eu também não vi o que vejo hoje, comentou Saktia. Eu só acreditava no que os meus olhos diziam ser verdade. E cometi muitos erros e enganos com isso. Segure a minha mão. Sinta meu pulso, meu suor e o meu calor. Sinta a minha vida em sua mão. Sinta o meu coração pulsando através de minha mão. Isso não pode ser visto com os olhos. Isso só pode ser visto com a alma. Joseph começou a suar e o seu coração disparou. Aquele contato direto com a garota o tocou profundamente. Eu posso vê-lo através do toque, prosseguiu ela. Você está resistente, porém feliz. Está assustado, mas emocionado. Seu coração bate forte e você está tenso.
O casal estava de mãos dadas, porém Joseph, ao ouvir a moça dizer coisas tão profundas a seu respeito, puxou repentinamente a sua mão com medo de que ela pudesse ouvir os seus pensamentos, gerando um leve susto em Saktia. O que houve, garoto? Questionou Sirac. Eu começo a entender tudo agora. Tudo é incrível, muito bom mesmo. Mas temos uma longa jornada, certo? Creio que apenas seria melhor nós voltarmos agora para finalizarmos os preparativos da viagem. Sirac virou-se e saiu andando. Tenha uma boa viagem, Joseph, proferiu o velho, dando-lhe as costas e seguindo adiante. O rapaz o observou com uma certa incredulidade. Mas nós vamos juntos. Você acabou de fazer uma promessa, não pode descumpri-la. Não, meu jovem. Eu não vou descumprir nada. Foi você quem acabou de descumprir a sua parte. Você ainda não viu nada. E ao começar a ter um leve deslumbre do que realmente é enxergar além do olhar, interrompe o aprendizado e sabota esse momento mágico arrumando uma desculpa qualquer. Repreendeu Sirac de forma grave. Joseph ficou vermelho de raiva e de vergonha de si mesmo. Seu orgulho lhe dizia para deixar de vez aquele velho e aquela garota. Mas uma força maior o fez se desculpar. Não entendeu o que aconteceu, não soube a razão dele ter interrompido seu aprendizado. Mas ele queria ter fé. Fé de que tudo seria bom para ele. Que ele aprenderia o que fosse necessário para realmente ser feliz na vida. Pois levava muitas cicatrizes em seu coração e que por vezes ainda sangravam. Queria curá-las de uma vez por todas. Ele aceitou o desafio. Prontificou-se para as lições.